Queridos, eu quero falar sobre que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Para vencer, nós precisamos estar ligados em Jesus. Lá em João, no capítulo 15, versículo 5, o Senhor Jesus disse que Ele é a oliveira, nós somos os galhos que estamos ligados nessa árvore chamada oliveira, Jesus. E Ele disse que Ele é a oliveira, nós somos os galhos e nós estamos ligados a Ele. E Ele diz que sem Ele nada podemos fazer. A nossa vitória, a nossa conquista, o nosso êxito, Ele está em Jesus. Jesus é a razão da nossa vitória. Jesus é a razão do nosso êxito. Jesus é a razão de sermos vencedores. Amém, igreja? Diante de tantas lutas e dificuldades, nós às vezes acabamos perdendo a vontade de lutar. Quantas pessoas já jogaram a toalha, né? Eu não sei se vocês conhecem a expressão jogar a toalha, na luta de boxe, né? Quando o camarada está apanhando muito, está vendo que ele não vai conseguir vencer, né? Ele desiste, ele joga, o técnico joga a toalha, né? Dizendo, desista, né? Não vai continuar, não tem condição de continuar. Então tem muita gente, muitas pessoas que já estão jogando a toalha, já estão desistindo, que as lutas são grandes, as lutas são muito fortes, desistem facilmente das batalhas pessoas, mas nós vemos pela palavra de Deus essa noite, que Deus nos anima, quando Ele diz lá em João, 1 João 4,4, que quem está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós temos condições de vencer, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso nós podemos ser vencedores. Não podemos aceitar os argumentos do inimigo contra a nossa vida. Jesus disse que Ele nos daria poder para pisar serpentes e escorpiões. Jesus disse que nos revestiria de poder para vencer. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, lá no capítulo 6, versículo 10 a seguir, ele disse: fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos na força do Senhor, busque fortalecer-se em Deus, para poder você vencer todas as ciladas, todas as artimanhas, todas as armadilhas que o diabo armar contra você, você vai vencê-lo. Porque se você estiver alicerçado em Deus, se você estiver alicerçado na palavra, se você estiver fortificado em Deus, você vai vencer. Amém? Então nós não podemos de forma alguma aceitar os argumentos do inimigo. Ele sabe que você pode vencer todas as barreiras e dificuldades. O inimigo sabe que você pode vencer. Por isso ele trabalha para quê? Para fazer você pensar ao contrário. Ele trabalha para nos levar a pensar no fracasso. Ele trabalha para nos levar a pensar negativamente sobre nós mesmos. Você muitas vezes não acredita em você mesmo. Você não se sente capaz. Você se sente um fracassado. E por que isso, pastor? Porque o inimigo, ele trabalha nas nossas fraquezas.
Quanto mais nós pensamos que não podemos, mais ele vai trabalhar e bater nessa tecla e vai dizer para você: você não pode, você não consegue, você não é capaz. Você vai viver a vida toda ganhando um salário mínimo, porque você não é capaz de ter um aumento de salário, você não é capaz de ter algo melhor. Assim o inimigo vai nos acusando, vai nos acuando e nos levando a ter pensamentos negativos a respeito de nós mesmos. Diga: eu posso. Diga: eu sou capaz. Eu posso vencer. Maior que está em mim do que aquele que está no mundo. A palavra me garante isto, que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluias. Então não aceite que o diabo fica maquinando a sua mente com palavras negativas. Você pode, você tem condição de vencer, sim. Quais são os argumentos que o diabo coloca na nossa mente, no nosso coração, e nos leva para o caminho da derrota? A dúvida. A dúvida é um argumento do inimigo, porque se ele conseguir colocar em seu coração que você não pode ser um vencedor, ele automaticamente paralisa a sua conquista. Se você duvidar que você pode, a sua conquista está anulada. Se você não acreditar que você pode dar a volta por cima, você está anulado. Então o diabo, ele é mestre, ele é as suas armadilhas, os seus intentos. Ele vem com a intenção de nos colocar dúvida no nosso coração. Nós dizemos que somos crentes, mas muitas vezes somos crentes que duvidamos da palavra de Deus. Somos crentes que duvidamos do poder de Deus. Somos crentes, desculpa que eu vou dizer isso aqui, mas é uma realidade, é uma verdade. Somos crentes que damos mais ouvido ao diabo do que a Deus. Então o diabo, ele é inteligente. Muitos pastores ou muitos pregadores dizem: o diabo é burro, o diabo é isso, o diabo é aquilo. Não, gente, ele é um espírito, ele é inteligente, ele é sagaz, ele sabe como entrar, ele sabe como agir, e ele age nos lugares mais fracos da nossa alma, dos nossos sentimentos. E a dúvida é realmente algo que ele coloca na nossa mente, para nós duvidarmos que o nosso casamento não tem mais jeito, para nós duvidarmos que a nossa vida financeira nunca vai se erguer, para nós duvidarmos que a nossa família nunca vai se salvar, para nós duvidarmos que não vai ter jeito pela nação, que a nação não tem mais jeito. Ele coloca a dúvida da salvação: será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? Se Jesus voltar hoje, será que eu vou ser arrebatado? E se eu morrer, para onde eu vou? Para o céu ou para o inferno? Queridos, nós não podemos ter esse tipo de dúvida na nossa mente. Nós somos filhos de Deus. Nós temos o selo da promessa. Qual é o selo da promessa, pastor? O Espírito Santo está dentro de você. Tem alguns crentes aqui, glória a Deus por isso. O Espírito Santo está dentro de você. Você tem este selo. Você está carimbado com o selo do Espírito. Então você não pode de forma alguma deixar que essa dúvida fique pairando na sua mente e no seu coração. Você tem que ser decidido: eu sou um crente, eu sou um salvo, eu sou um lavado e remido no sangue do Cordeiro, e o meu lugar é os céus. A minha atitude é de vencedor, a minha atitude é de vencedor.
porque a palavra diz que eu sou vencedor. A palavra me afirma isto, eu tenho que crer na palavra. Amém, igreja? A dúvida, ela anula a nossa fé. A dúvida anula a fé. Jesus muitas vezes repreendeu a incredulidade, porque a incredulidade é a mesma coisa de duvidar. Eu não creio, então você está duvidando. É a mesma coisa, é só um é sinônimo do outro. Jesus jogou, modo de expressão, lógico, né? Jesus jogou na cara dos seus discípulos, dos seus 12, a incredulidade deles. Quando Jesus ressuscitou, as mulheres foram dizer aos apóstolos: olha, nós vimos o Senhor, Ele ressuscitou como havia dito e tal. Eles não acreditaram. Quando eles estavam reunidos ali, só eles na casa, não sei onde eles estavam, no cenáculo, não sei, estavam lá reunidos de portas fechadas, Jesus se apresenta no meio deles, e eles ficaram admirados, e Jesus então jogou na cara deles a incredulidade. E tinha um dos 12 dele, tinha um dos discípulos dele, aliás, um dos discípulos que não estava ali, e ele jogou a incredulidade deles na cara deles, e eles agora ali viram Jesus, acharam que era um fantasma, estavam ainda duvidando que era Jesus. Jesus diz: vocês têm alguma coisa para comer aí? Deram a ele alguma coisa para comer, ele comeu, e diz: olha, pode pegar aqui em mim, que eu tenho osso. Fantasma não tem osso, olha aqui, sou eu mesmo. Aí depois de fazer a prova, o teste de pegar e ver, não, é Jesus mesmo. Tem crente que é desse jeito: eu estou pagando para ver, quando acontecer eu creio, mas se não acontecer eu não creio. Então você não é crente, meu irmão. Crente é aquele que crê, aquele que acredita. E quando chega aquele discípulo que estava disperso, não sabe onde estava, faltou a reunião, chegou, os outros disseram: o Senhor esteve aqui. Duvido, não acredito. Se eu não pôr minha mão lá na mão dele, onde entrou o cravo, e não colocar minha mão no lado dele, onde entrou a lança, eu não creio. Tem muitos crentes na igreja assim: ele quer ver o lugar do cravo e o lugar da lança, ele não crê. Dúvidas e mais dúvidas. De repente ele estava reunido novamente, Jesus chega e diz: paz seja convosco. No meio de todos aqueles discípulos, Jesus chamou a atenção de um só: Tomé. Vem aqui, meu filho, vem aqui, Tomé, coloca o seu dedo aqui na minha mão, coloca o seu dedo aqui do meu lado. Tomé foi, prostrou diante de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: só porque você viu, Tomé, você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Crer é acreditar sem ver, isso é fé. O escritor de Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então, queridos, a dúvida é uma ferramenta que o diabo usa para nos paralisar nas conquistas. Quantos de nós poderíamos estar bem avante, bem à frente nas nossas conquistas, não só na vida espiritual, mas na vida material, na vida familiar, no emocional, enfim, várias áreas da nossa vida, poderíamos estar bem lá na frente, e ainda estamos patinando no mesmo lugar, não saímos do lugar. Por quê? Porque ainda paira dúvidas no nosso coração. Paira dúvida no nosso coração. Então a dúvida é uma arma do diabo que ele coloca nas nossas vidas para nos paralisar. O medo também, o diabo coloca o medo. Muitas vezes nós fazemos as coisas com medo de não dar certo, de não funcionar. E se eu for pregar para fulano e ele não me ouvir? E se eu orar para aquela pessoa que está doente e ela não for curada?
E aquele demoniado ali, se eu for expulsar o demônio e ele não sair, o que eu faço? O medo. Eu tenho o maior medo, o pastor me dá a palavra para falar alguma coisa. Eu acho que eu vou até desmaiar. Eu nem participo muito de reunião, que eu fico com medo do pastor mandar eu orar, porque se mandar orar, eu não vou orar, porque eu não consigo. Eu tenho medo. Então esses medos, eles vão nos paralisando. E o diabo sabe que você tem essa debilidade. Então ele vai fazer o quê? Ele vai agir ali. Ele diz assim: olha, se te der a palavra, não fale, porque você vai passar vergonha. Eles vão rir de você. Então não faça isso, fica no seu cantinho. Se o pastor disser para você ser um líder de célula, olha, não aceita. Não aceita, você vai passar vergonha. E aí as pessoas vão se retraindo, as pessoas elas não se lançam, elas não conquistam, elas não avançam, porque o medo vai se apoderando da vida delas. Tem pessoas que estão na igreja, já podiam ser pastores, até apóstolos, sei lá, qualquer outro título que tem aí, querubim, serafim, arcanjo, Miguel, poderia estar lá em cima, mas estão patinando, porque tem medo de agir, tem medo de fazer, tem medo de falar, tem medo de pregar. Nós temos que vencer o medo. Vai fazer uma coisa, está com medo? Faça com medo. Eu estava lendo um livro em que o autor diz assim: você tem medo de altura? Pula de paraquedas. Aí é ruim, né? A maneira de você vencer o medo é fazer algo com medo. Porque se você for olhar para ele, toda hora ele vai estar ali te paralisando, né? E é assim que funciona. Então o medo é uma ferramenta que o inimigo usa para nos paralisar. Amém, queridos? Amém? Outra ferramenta que o diabo usa para nos paralisar: desânimo. Não sei se eu falo sobre isso aqui, porque acho que ninguém aqui nunca ficou desanimado com nada, né? Todo aqui o mundo é animadão, a 100 por hora, 100 não, 1000 por hora, né? Desânimo. Gente, quando o inimigo consegue nos levar ao desânimo, ele conseguiu uma grande vantagem sobre nós. Porque o que ele mais deseja é que você não tenha força para lutar pelo seu sonho, pela sua vitória. Ele sempre vai lhe dizer: não adianta você tentar, não vai funcionar, você nasceu para sofrer. Não adianta ir orar 5 horas da manhã, porque não vai dar certo, Deus não vai te ouvir. Para que esse sacrifício? Fica dormindo até 8 horas, cara. Fiz 5 horas da manhã para a igreja? Você é bobo, cara. Você é bobo, cara, ficar ouvindo voz de pastor. Fica dormindo, vai descansar. Para quê? Vai orar 5 horas da manhã para quê? Pode orar a qualquer horário. Se Deus tem te ouvir, vai te ouvir em qualquer horário. Para que 5 horas da manhã? Aí o desânimo: mas essa cama está tão boa, essa cama está me abraçando, ela está me dando, fazendo um chamego aqui, eu não vou levantar mesmo. Se o apóstolo quiser, ele ora sozinho. Ele, o Júnior, o Valci, a apóstola e mais alguns que chegam aí. Ronaldo e Cátia, não posso esquecer desses dois que são assíduos aqui a oração da manhã. Desânimo. Desânimo. Mas quando vem o show do cantor fulano de tal, não, aí não, né? Não, mas vai terminar 1 hora da manhã. Não, pode terminar 4, 5 horas da manhã. Para mim não tem problema não. Estou animado. Esse tipo de ânimo aí, meu irmão, para as coisas do mundo, está errado. O nosso ânimo tem que ser para as coisas de Deus. Amém? Amém? O camarada vai para o estádio, vê o jogo do time dele, ou vê qualquer jogo, fica lá 1 hora e pouco mais, recebendo às vezes copo de água na cabeça, refrigerante, ouvindo xingamento, palavrão, xingando a mãe do juiz, e ainda até servindo aquela. Como é que ficam as pessoas que ficam lá animando a torcida, animador de torcida? Aí chega na igreja, a palavra,
Nossa, mas que palavra longa, meu Deus, o pastor não para de falar. Ai, que tédio, que coisa. Está vendo como é que é o ânimo? O ânimo invertido. Para as coisas de Deus tem ânimo, para as coisas do mundo tem ânimo, para as coisas de Deus desanimado. Querido, não podemos deixar que o inimigo venha colocar desânimo para fazer a obra de Deus, as coisas de Deus. Para as coisas do mundo ele não vai te dar desânimo, não, ele vai te dar ânimo, ele vai te dar sugestões para as coisas do mundo. Mas quando é para as coisas de Deus, ele vai colocar desânimo. Não vai na igreja não, está chovendo. Você vai todo domingo para que ir hoje com chuva? Se você fosse olhar o inimigo hoje, você não tinha vindo na igreja, com certeza. Muitos de nós aqui, na hora de sair, pensou, mas está chovendo, né? Podia deixar de ir na igreja. E você não deixou. Porque você não deixou o inimigo vencer você no desânimo, você veio. É assim que nós temos que fazer. Não desanimar, não deixar o inimigo desanimar a gente. Porque são armas, são ferramentas dele contra a nossa vida. A insegurança. Quando não nos sentimos seguros, temos sentimento de incapacidade. E nos tornamos vulneráveis, e o inimigo aproveita para nos contra-atacar, com pensamento de derrota, de fracasso. Ele pode atingir a nossa mente com frases como estas: sua família nunca irá converter, você nunca terá uma casa própria, você tem que conformar, você é um fracassado mesmo, você nunca irá ser feliz no casamento, você nunca terá um ministério próspero e etc. E ele vai jogando esse monte de coisa. Ele vai jogando esse monte de dardos inflamados na nossa mente, para nos colocar, muitas vezes, sentindo inseguros. A pior sensação que tem é se sentir inseguro. Quando a gente vai para algum lugar que as pessoas nos advertem, cuidado, aqui é perigoso, né? Você pode ser assaltado, pode bater sua carteira, cuidado, porque você fica realmente difícil, né? Você muda o seu comportamento, você fica toda hora assim olhando para o lado. Qualquer pessoa que aproxima, você já fica assim meio, né, armando, poxa, eu não conheço, né? Mas quando você não tem esse tipo de aviso, você anda tranquilo, né? Tranquilo. Então o diabo, ele quer nos causar insegurança. Ele quer nos causar insegurança, né? E nós não podemos deixar que ele faça isso, porque quando nós nos sentimos inseguros, nós não rompemos, nós não crescemos, nós não alcançamos. Amém, igreja? Como se livrar desses argumentos do diabo? Como eu faço para livrar disso, pastor? Primeira coisa, entregar a vida totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, passamos a ter proteção da parte de Deus. O salmista diz lá no Salmo 91, é um salmo que muitos usam como um amuleto, né, para expulsar demônio, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 na casa, que o diabo não entra porque está aberto no Salmo 91. Isso é bobeira, tá, gente? Isso é bobagem. Não vai nessa que você tem a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro da sua casa, o diabo não vai entrar lá. Agora, se você cumprir o que está escrito na Bíblia, ele não vai entrar. Lá no Salmo 91, aquele que habita na sombra do Altíssimo, debaixo das suas asas, seguro está. Aqueles que habitam, não é aqueles que fazem visitas, não. O Salmo está dizendo, aqueles que habitam. Habitar é fazer presença. Aqueles que habitam debaixo das asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e ele não será atingido. Então há proteção para aqueles que têm compromisso com Deus. Aqueles que têm compromisso com Jesus, Ele tem compromisso de guardá-los, de livrá-los, de ajudá-los, de abençoá-los,
de prosperá-los e de ajudá-los em todas as coisas. Mas é preciso ter um compromisso com Ele. Segundo, para me livrar desses sentimentos, desses argumentos, aliás, passar a confiar na palavra de Deus. Confiar na palavra. Confiar naquilo que a Bíblia nos ensina, naquilo que a Bíblia nos fala. Queridos, como é fácil nós desviarmos dos princípios da palavra. Tudo aquilo que vem com o intuito de nos satisfazer, de satisfazer o desejo do nosso coração, do nosso ego, da nossa vontade, nós queremos aderir. E muitas vezes, nesse intuito de fazer isto, nós desviamos do princípio da palavra. Eu estava lendo hoje no livro de Esdras, ontem, aliás, no livro de Esdras. Quando Esdras chegou em Jerusalém para a reconstrução do templo, ele fez uma oração linda a Deus, uma oração linda. E ele disse para Deus o seguinte: que Deus tinha sido misericordioso com eles, porque Deus tinha guardado eles como remanescente, que por causa do pecado deles, eles também deveriam ter sido consumidos, mas que Deus tivesse misericórdia deles e os ajudasse a mudar a vida deles, a mudar as atitudes deles, para que eles pudessem alcançar novamente a benevolência do Senhor, a graça e a bênção de Deus. E então ele foi notar que muito do povo de Israel tinha transgredido o mandamento de Deus. Eles tinham saído do propósito, tinham afastado. E então, a solução a ser feita para que as coisas voltassem ao seu devido lugar, tinha que consertar aquilo lá. Não podia deixar do jeito que estava. Então, queridos, quando nós saímos dos princípios, nós perdemos a bênção. A mão de Deus está aqui. A minha mão, lógico, simbolizando a mão de Deus. Então, eu e você chegamos para debaixo das mãos de Deus. Quando entramos debaixo da mão de Deus, todo o seu poder, toda a sua proteção, todo o seu cuidado é derramado sobre nós, porque estamos debaixo das suas mãos. E a mão de Deus nunca vai se mover de cima da minha cabeça. Deus nunca vai fazer isso. Sempre Ele vai estar com as mãos ali. Agora, quem sai debaixo da mão de Deus sou eu ou você. A mão dele está aqui. Se eu faço isto, a mão dele continua aqui no mesmo lugar, mas eu estou fora da proteção. Fora, porque eu saí. Então, às vezes nós saímos debaixo da proteção da mão de Deus por transgredirmos os princípios da palavra. Aí vai assim: nós estamos no tempo da graça, pastor. Você não sabe que nós estamos na dispensação da graça? Então quer dizer que na graça tudo vale? Tudo é válido? Na graça não precisa abster-se de nada? Na graça tudo é válido? Eu posso fazer o que quiser, que Deus vai me aceitar? É aí que mora o engano de muitos cristãos. Aí é que mora o engano. Deus, Ele é contra o pecado. Deus é contra o erro. Deus é contra a iniquidade. Deus nunca afrouxou a mão dele com respeito a isto. Nunca. Então, queridos, se nós passarmos a confiar na palavra, passarmos a cumprir essa palavra, nós vamos ter sucesso. O que é que diz o Salmo 1?
Lá no final do Salmo, no Salmo, seu versículo 5 ou 6, se não me engano, acho que é o 6, diz que aquele que teme a Deus, observa a palavra de Deus, vive a palavra de Deus, anda no caminho de Deus, não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e a sua folhagem não murcha. E olha aqui o segredo da bênção: e tudo quanto ele fizer prosperará. Tudo quanto ele fizer prosperará. Sabe o que significa tudo, meu irmão? É tudo. Vida financeira, vida conjugal, vida familiar, vida profissional, tudo prosperará. Se esse aplauso é para Jesus, pode ser mais forte. Então, queridos, vale a pena observar essa palavra e viver a palavra. Está sendo transmitido, né? Mas vou falar assim mesmo. Quer que você me desculpe, você que está aqui dentro. Me desculpe, porque essa palavra é para mim e para você também. Fala ou não falo? Falo, né? Não vou falar isso para você ir embora e nem desistir. Vou te falar para você levantar, dar um salto, levantar e dizer: é isso mesmo, pastor, é isso que eu quero, é isso que eu vou viver. Porque não adianta você viver a vida toda na igreja e morrer e ir para o inferno. Que vantagem teve? Que vantagem? Que vantagem você dizer a vida toda que é crente e Jesus vem arrebatar a igreja e você ficar. É uma verdade isso ou não é? Estou falando alguma coisa aqui, alguma coisa herética? Não, estou falando a verdade. Nós temos que assumir um compromisso com Deus. Ah, pastor, mas minha mulher é crente, né? Ué, e daí? Você vai pegar carona com a sua mulher quando Jesus voltar a buscar a igreja? Ah, mas meu marido é muito crente, ele é até pastor, mas e daí? Gente, é tempo de buscar o Senhor, como diz o profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto Ele está perto, invocai-o, buscai-o enquanto Ele está perto. Gente, se a palavra diz que é para buscá-lo enquanto Ele está perto, isso quer dizer que um dia Ele vai estar longe. Temos que aproveitar, buscar o Senhor de todo o nosso coração, abandonar este mundo, abandonar as coisas do mundo. É tempo de nós assumirmos realmente um compromisso com Deus, para sermos vitoriosos. E a última coisa aqui, para a gente vencer esses argumentos do diabo, é buscar se fortalecer na oração. Eu estava vendo um vídeo, não sei se vocês viram esse vídeo, uma pessoa explicando, não sei se ela é psicóloga, ela é uma profissional nessa área de emocional, essas coisas. Eu não lembro se é psicóloga, o que era. Ela falando da importância da oração, que é constatado que a oração é um santo remédio. Olha só a coisa interessante. Orar, orar e orar. Oração é falar com Deus. Orar é falar com Deus. Mas vocês sabiam que a palavra oração, ela tem dois sentidos? Ora, ação. Ora, ação. Ora, ação. Você pode orar a vida toda e não ter nada, porque não age. Ora e ação. Neemias
estava diante do rei, ele precisava de um aval do rei, e ele fez uma oração rápida: Deus, estou diante do rei, é agora, me ajude. E ele foi e falou com o rei o que ele queria, e o rei liberou. Agora, se ele ora: Senhor, estou diante do rei, me ajuda, mas o rei é muito, mas o rei não vai me ouvir, o rei não vai me dar atenção, não, o rei não tem tempo, ele não vai, vou deixar para outra hora. Ele tinha perdido a bênção. Então, oração. Então nós precisamos orar. A oração é a chave que abre portas para os milagres. A oração é a chave que abre as portas para os milagres. Quando nós nos colocamos na presença de Deus em oração, nossos problemas são resolvidos e recebemos uma nova unção que nos capacitará e nos dará a autoridade para vencer. Às vezes assim: pastor, mas eu estou orando, não estou vendo nada acontecer. Talvez no físico não está acontecendo nada, mas no espiritual está movendo os céus. Quantos dias demorou a resposta da oração de Daniel? Quem já leu esse texto? Quem já leu essa história no livro de Daniel? Quantos dias demorou para chegar uma resposta da oração de Daniel? 21 dias. 21 dias. E o anjo que veio trazer a resposta a Daniel falou para ele o motivo por que a oração demorou a chegar. No dia que Daniel orou, no momento que ele orou, Deus mandou a resposta. O anjo veio para dar a resposta. Mas no meio do caminho houve uma guerra. O inimigo veio encontrar com o anjo que estava trazendo a resposta e se colocou como obstáculo, e houve uma guerra. Desde o dia que Daniel orou até os 21 dias, guerras no mundo espiritual, anjos de Deus lutando com demônios para trazer a resposta, porque os demônios não queriam que a resposta viesse. O mundo espiritual não é brincadeira, é uma guerra. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6:10, que a gente tem que revestir da armadura de Deus para poder estar resistindo a esses malignos, resistindo a esses demônios, para ser vencedor. A vida cristã é uma vida de guerra. Queridos, quem entra na guerra brincando, ele morre fácil. Tem que entrar na guerra, cabeça erguida e sabendo o que está fazendo. Amém, igreja?